Tô meio espaçosa mesmo. Mas amém. Eu quero ler com vocês hoje. Calor, tô suando. Me deu frio, vou ter que casar. Eu quero ler com vocês hoje um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. E eu vou dar uma pulada aqui, tá? Eu vou ler o verso 5, o verso 12, o 13 e o 15, tá bom? Diz assim: perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. A gente vai pular pro 12, tá? 12 diz assim: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Vou ler o 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos fazer uma meditação aqui hoje. E eu creio que o Senhor tem restauração para trazer, né, para nossas vidas e nos ensinar a ser um instrumento, né, de restauração. Amém? E esse texto aqui, ele acontece ali depois que Jesus ressuscitou e ele, essa aqui acho que já é a terceira vez que ele estava aparecendo ali para os discípulos, tá? Então eu quero que a gente pense um pouquinho o que aconteceu antes aqui desse texto e a gente vai pensar um pouquinho em Pedro, tá bom? Então o que aconteceu? Antes de Jesus ali, quando Jesus foi preso, né, tudo que aconteceu, Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro disse para Jesus que ele não o negaria, que ele ficaria com ele em todos os momentos. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu, né? Pedro, por algum motivo, ele negou Jesus. Ele disse que não conhecia ele. E quando a palavra se cumpriu ali, né, que o galo cantou, ele se deu por conta da palavra que Jesus tinha dito para ele, e uma tristeza profunda entrou no coração dele. Então esse era o cenário de Pedro naquele momento, né? Ele estava entristecido com ele mesmo, né? Por achar que ele tinha dito uma palavra e ele não conseguiu cumprir com aquela palavra, que no ímpeto talvez de uma emoção, ele falou sem pensar e naquele momento ele não conseguiu manter a palavra que ele disse. Então esse é um dos cenários que nós estamos vendo. E o próximo cenário é: Jesus morreu. E agora? O que aconteceu? Pedro fez o quê? Foi pescar. E agora? Né? O que eu faço? Aquele que estava aqui conosco, que ia nos trazer a salvação, que ia nos trazer a vitória que a gente imaginava, que a gente pensava, morreu. E agora? O que eu faço? Então, nós vamos parar um pouquinho e vamos falar sobre esse sentimento que estava um pouquinho no coração de Pedro, né? E óbvio que a gente não sabe profundamente, né? Mas vamos trazer um pouquinho para nós, dentro desse cenário. Eu quero que você pense em você. A gente vai trazer assim, falando de Pedro, mas para que você pense um pouco em você. Dentro da tua realidade, dentro da tua vida, dentro das situações com as pessoas que você convive, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Se esse cenário fosse conosco, qual o sentimento que estaria no nosso coração? Então, pastor, fala um pouquinho então para nós. Pensei que era ela que ia falar. Não, mas a gente vai, né, compartilhar. Ele vai tirar um pouquinho o que ele acha que estava ali um pouquinho no coração de Pedro. Então, Pedro, quando ele volta, né,
para sua antiga profissão, após Jesus, né, ter morrido, ele volta decepcionado, né? Decepcionado com ele mesmo. Por quê? Porque ele esperava, né, algo de Jesus, e Jesus de repente foi crucificado, foi morto, não reagiu, né? E ele fica desanimado. E o que acontece com ele? Ele volta entristecido para a sua antiga profissão. Não tem mais nada, não me resta mais nada, vou voltar a pescar. Né? Quando Jesus havia feito dele pescador de homens, tirando da pescaria lá da beira do mar, né? Ele volta a pescar peixes. Por quê? Porque dentro do seu coração algo ficou apertado, machucado. E Jesus, quando vem tratando com eles, quando Jesus pergunta, né, o que eles tinham ali, se eles tinham alguma coisa para comer, olha o tratamento que Jesus dá a eles neste primeiro contato. Eles, filhinhos, filhos, melhor dizendo. Jesus os trata por filhos. Olha o entendimento que nós precisamos ter com relação aos filhos, com relação aos pequenos, com relação às crianças. E é um pouco sobre isso que a gente quer continuar falando, porque nós já viemos falando há 3 semanas, né, a respeito dos nossos filhos, a respeito das nossas crianças, dos nossos netos, enfim, das crianças que nos envolvem, que muitas vezes elas estão machucadas, entristecidas, até mesmo magoadas com nós, né? Porque elas não conseguem ter a sua expectativa com respeito a nós realizada. Então elas se machucam, elas se magoam. E Jesus vem aqui e prepara algo para os filhos. Começa numa pequena indagação. Vamos, só para que vocês entendam um pouquinho mais, né? A gente está falando de Pedro, agora já está falando de filho. Então, vamos deixar bem claro aqui onde a gente quer chegar, né? Com essa conversa, né? O pastor trouxe aqui, né? Jesus chega para eles ali nesse texto que a gente leu. Ele diz, filhos. E é esse ponto que nós queremos trazer aqui hoje, né? Que Jesus chega para eles como eles sendo esses filhos. E nós queremos trazer hoje isso para os nossos pequenos, para os nossos filhos, como ele disse, para os nossos netos, olhando esta restauração. Quantas vezes, assim como Pedro tinha expectativa no coração dele, talvez de surpreender Jesus, quando ele teve esse ímpeto de falar, não, Jesus, eu não vou te abandonar, eu vou estar sempre aqui contigo. Quem sabe muitas vezes nossos filhos, né, criam essa expectativa no coração, não por mentira, não por acharem que só quero me aparecer, mas não, com a expectativa mesmo de quererem fazer, de quererem conseguir alcançar aquilo. E muitas vezes não conseguem, né? Muitos filhos ficam, às vezes, tristes, decepcionados, porque eles querem ser para os pais uma pessoa importante, talvez alcançarem a expectativa do pai naquele sentido, naquilo que ele acha que o pai quer, naquilo que ele acha, não, meu pai quer que eu seja forte, meu pai quer que eu seja um médico, meu pai quer que eu seja... Nesse sentido que eu quero trazer. E ele começa a colocar no coração dele essa expectativa de querer mostrar para o pai o quanto ele pode fazer, o quanto ele pode conseguir, mas às vezes ele nem sabe a fragilidade que tem no coração dele.
Mas ele quer tentar, ele quer fazer. Muitas vezes ele vai e não consegue. Isso traz uma frustração para o coração. Sabe que uma vez eu vi um pai falando, né, sobre o seu filho, né, que um menino entrou numa depressão, numa crise muito forte de depressão, tomava muito medicamento e, por fim, o menino tirou a própria vida. E eu fiquei muito entristecida quando eu ouvi aquele pai falando que o menino, ele via o pai de uma maneira tão grande, sabe? E ele se sentia tão pequeno. E parece que tudo que ele fazia, ele não ia superar ou alcançar a expectativa do pai. E isso cada vez mais levava o menino a uma depressão. Não que o pai talvez cobrasse, mas porque ele queria, ele gerava talvez no coração dele essa expectativa de querer surpreender o pai, de querer fazer com que o pai visse ele de alguma forma, né? Isso mostra o quê? Um coração machucado. Isso mostra uma alma ferida. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Né? Isso depois ali, então, quando Jesus morre, imagina, a frustração foi maior ainda. Por quê? Porque ele tinha, primeiramente, abandonado Jesus. E também porque talvez as expectativas do coração dele, daquilo que Jesus falava, ele não tenha entendido. Então, quantas vezes nós trazemos coisas para os nossos filhos e eles talvez não compreendam, né, aquilo que a gente está querendo dizer. E isso causa frustração e traz desânimo. Porque quando eles perdem essa expectativa, o que acontece? Ele volta para o caminho da perdição. Então, queridos, quantos adolescentes nós vemos hoje presos na depressão, sabe? No profundo dos seus sentimentos. E às vezes a gente, como pai, como família, não sabe nem como agir, não sabe o que fazer para tirar as pessoas daquele lugar, né? Os jovens desse lugar, que estão aprisionados nesse caminho. Então Pedro, com certeza, ele estava se sentindo assim. O que eu vou fazer agora na minha vida? A única coisa que eu sei fazer é pescar, eu vou para lá pescar. Estava lá pescando, o texto mostra que ele estava ali até nu, sem roupa, sem expectativa mais no coração, sem esperança no coração. E era assim que era aquele cenário. Né? Quando eu disse, vamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para o mundo que nós vivemos hoje, né? Se você não tem filhos, não tem, né, crianças próximas, mas sempre tem um amigo, sempre tem um vizinho, sempre tem alguém. E nós precisamos entender que nós fazemos parte disso. E nós precisamos ser homens e mulheres que aprendam com Jesus a tirar as pessoas desses lugares de aprisionamento que elas estão. Amém? Agora a gente continua. É para você entender. Você tá aí. Gente, só um pouquinho. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí com a gente? Estão nos acompanhando? Vocês estão entendendo? Fale aí, nos dê aí um feedback daquilo que você está compreendendo aí. Vai nos ajudando aí. Podem ir falando aí, escrevendo. O pastor vai continuar aqui. Então, a pastora estava falando a respeito dos jovens, né? E a gente tem muitos exemplos, né? Infelizmente, muitos exemplos de jovens tirando a própria vida, né? Porque envolvidos em algum tipo de dificuldades, envolvidos com drogas, depressão e tudo mais, e acabam por tirar a sua própria vida. E estão ali, muitas vezes, juntos com os pais, e os pais não estão percebendo, talvez não saibam como fazer, né? Para ajudar, para trabalhar, para poder tirar o seu filho daquele laço que o inferno
colocou sobre ele, né? Porque é uma prisão, uma cadeia que amarra, e é uma ferida que está aberta, machucada, e muitas vezes os pais não conseguem chegar, como é que eu vou dizer, se aproximarem dos seus filhos. Por quê? Porque já vem de uma longa data, ou talvez desde a infância, né? Esse distanciamento dos nossos filhos. Nós precisamos estarmos mais próximos, ou seja, Jesus aqui, o que me chama a atenção é que Jesus, quando vai procurar, né, Pedro, por exemplo, os outros discípulos, ele os traz para perto. Filhos, né? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Não tem. Não? Foi essa a resposta dele. Não tem nada que comer. E ele então vai lá para o verso 12, né? Jesus disse assim: vinde, comei. Olha que coisa. O que Jesus faz então nesse momento? Jesus não os repreende. Né? Mas cá, eu ensinei vocês, tive 3 anos e meio junto com vocês, caminhando para lá, para cá, vocês viram milagres, sinais, para... Jesus não repreendeu. Pedro, tu me negou, papapá, na hora que eu precisei de ti. Não. Jesus chama para perto. Filhinho, você tem algo aí para comer? Não tem? Então, ele, no verso 12, diz, vinde, então, vinde comer. Jesus prepara um banquete. Olha ali a Isabelle, estou até anotando. Isso aí, Isabelle, vai anotando. Jesus prepara um banquete para os seus filhos espirituais. Né? E nós podemos trazer isso para dentro da nossa casa, para junto da nossa família, para com os nossos filhos, os netos, né? Com os nossos filhinhos espirituais também, por que não? E aí nós vamos compartilhando a vida de Deus que habita nas nossas vidas. Nós vamos curando o coração ferido, o coração machucado, o coração que está magoado, entristecido, desiludido, né? Desistido de si mesmo. Morreu, vou pescar. Não tem mais nada para fazer, não? Meu pai, minha mãe não me abraçam, não me dão atenção. Vou para as drogas mesmo, vou lá fumar um baseadinho, vou lá cheirar um pozinho, né? Só brigam, só me condenam, só me criticam. Não? Por que tu chega em casa essa hora? Por que tu isso? Por que tu aquilo? Né? Com que tu está envolvido? Altas más companhias. Mas não chamam os filhinhos para se assentar numa mesa, num banquete, para comer um peixe. Né? Algo tão simples. Um pãozinho. Um pãozinho. Copinho d'água, uma canequinha de chá. E ali, no amor de Jesus fluindo através das nossas vidas, alcançando o coração dos nossos filhos. Pastor C. Luiz escreveu, isso é um relacionamento que gera confiança. É verdade, Pastor C. Luiz, nós precisamos gerar essa confiança no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos discípulos, né? Chamando-os de filhos e nos assentando com eles, compartilhando sem nenhum tipo de condenação, de religiosidade, né? De obrigação, mas de amor, mostrando o amor do Pai, o amor de Deus para com as nossas vidas e também através das nossas vidas. Então veja, essa mesa, eu costumo dizer essa mesa, e hoje quando Deus trouxe essa palavra para a pastora Simone, ela disse, a mesa que restaura, né? A mesa que restaura. É uma mesa diferente de uma outra mesa que nós provavelmente compartilharemos um outro dia.
Esta é a mesa que restaura. Quando você se assenta com os filhos. E com eles, você reparte o peixe, você reparte o pão, você reparte o suco, você reparte o pão vivo que desceu do céu e que habita dentro de você. O amor de Jesus, você reparte isso com os seus filhos. E hoje a gente teve uma experiência muito gostosa, né, amor? Uhum. Eu cheguei do trabalho e cheguei, a mesa estava posta ali, e a gente ia para o culto sobrenatural, ali na igreja Caminho Santo, né? E a gente foi celebrar o Shabat, né? Um sábado de paz. Oramos junto, partimos o pão em família ali, tomamos o suco, refletimos sobre a semana que passou, nossa como família, né? Nos permitimos sermos curados, né? Nos permitimos sermos tocados por Deus, e algo que a Júlia, por exemplo, vocês que conhecem a Juju, né, sabem das limitações que ela tem, né? Uma menina especial e muito especial para as nossas vidas, que nos surpreendeu quando ela levantou o dedinho e disse que ela queria falar. E aí o que que ela falou? Ela foi pedir perdão para a Ana Carolina, por ela brigar com a Ana durante a semana, por ela teimar com a Ana em algumas situações. Ela pediu perdão e deu um beijo na Ana. Cara, isso, sabe, pra gente que é pai, que é mãe, isso nos emociona, porque a gente começa a ver Deus agindo na vida dos pequenos, na vida das crianças, na vida dos filhos, sendo curado, né? Curado nos sentimentos, nas emoções. Isso gera um ambiente de confiança, né? Um relacionamento de confiança, como o pastor Seu Luiz colocou. Isso é lindo demais, né? A gente poder aprender a desfrutar disso dentro da nossa casa, na simplicidade da nossa casa. O pastor Simão falou, um pãozinho, um copinho d'água, né? Uma canequinha de chá. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, não? E a gente leu ali, né, no 15, que depois de comerem, que olha o que diz, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama mais do que esses outros? Olha só, o que Jesus está fazendo aqui? Restaurando o coração de Pedro. O coração de Pedro estava ferido, porque na verdade ele negou a Jesus. Então, quando tu olha para alguém que nega, mostra que a pessoa não ama, né? Pô, me negou é porque não me ama. Mas Jesus conhecia o coração dele lá no íntimo. E Jesus chega ali nessa mesa, né? Que eles estavam ali no meio do nada, na frente de um mar, né? Com um peixinho sendo assado ali, nem sei como, né? Com um pãozinho. Era a mesa que estava ali. Era na simplicidade. E essa simplicidade é que tem que estar dentro do nosso coração. Sabe? Sem a cobrança, sem essa exigência. Porque com certeza nós somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos.
nós queremos que eles tenham sucesso, nós queremos que eles trabalhem, que eles conquistem, nós queremos isso. Só que muitas vezes a forma que é passado isso é num formato de cobrança. E isso gera no coração deles um sentimento contrário. Então, quando eu vou para a mesa nessa simplicidade e trabalho simplesmente o amor, abrindo o coração e permitindo que os outros abram o coração também. Confessando as nossas fraquezas, né? Nem o pastor contou ali a questão ali da Júlia. Por quê? Porque a gente costuma sentar na mesa e fala, diz, olha, essa semana para mim foi difícil, né? Eu errei em algumas coisas, eu não consegui alcançar outras, eu falhei, me perdoa se eu agi com palavras duras. E é isso, nós precisamos expor na simplicidade. Ser transparente, né? Exato, porque isso vai fazer o quê? Vai encorajar as nossas crianças a também contarem as suas dificuldades, a também falarem das suas limitações. Porque se eles olharem para nós como sendo essas pessoas que não erram, ou que talvez queiram parecer que não errem, porque eles sabem que nós erramos, né? E queiram parecer que não errem, leva isso a essa frustração. Então, queridos, a mesa restaura. A confiança, o relacionamento, isso traz restauração para dentro da nossa casa. Tenha esse tempo, chame para a mesa, chame para a simplicidade. Ouça o que tem no coração, se permita a ouvir. Mesmo que aquilo às vezes te traga Jesus, o que eu faço com essa informação, faça nada. Não faça nada. Simplesmente apresente ela ao Senhor. Porque se o Senhor está dando a chance do teu filho abrir o coração e contar o que está lá dentro, é para que este amor do Pai possa transbordar na nossa vida por eles, ao ponto do amor trazer o constrangimento e não a nossa repreensão. Entendo aqui que eu não estou dizendo que não tem que ter disciplina, não é isso que a gente está falando. É o ensino, né? É o ensino, a disciplina, tudo exato. Isso não mas é de necessário. dar a oportunidade, né? De eles se abrirem e poderem falar. Porque, queridos, é muito triste as notícias que a gente ouve de muitos jovens. Sabe? Jovens, às vezes, que tu olha e tu diz, mas gente, eles tinham de tudo. Então, não é só quem não tinha nada, é quem tem de tudo também, né? E simplesmente tiram a sua própria vida, se deixam levar para o mundo das drogas, a perdição. Queridos, isso é muito triste. A gente se entristece em ver isso. É verdade. Então, como maduros, como o que Jesus ensinou, o que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês que são maduros, é o ensino de Jesus. Jesus chegou para eles e disse, sentem aqui comigo, comam um pão, comam um peixinho, bebe uma aguinha que provavelmente tinha por ali, né? E mostrou o amor, mostrou essa vida. Então que possamos ser essa vida, esse pão que restaura, né? Que está dentro da gente, o pão vivo que está dentro de mim, o Espírito que está dentro de mim, a palavra que está dentro de mim, ela possa fluir e trazer a vida nessa simplicidade aqui. Amém, queridos? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Exatamente isso. Se tu me ama, então cuida delas, né? Cuida delas. Tem esse as amor. Ovelhas estão aí, né? Precisam ser cuidados. Amém. Amém. Acho que era isso, né? Era isso. Vamos orar então. Se você está aí, diz amém. Quem ainda está por aí, diga amém. Quem está dormindo, escreve amém, dormindo. Escreve amém, dormindo. Você que tem um pedido de oração aí, querido, manda aí para nós, ainda dá tempo, tá? Escreve aí teu pedido de oração. Nós vamos estar abrindo aqui a caixinha dos pedidos de oração e já vamos estar logo em seguida orando por vocês. Vocês que entraram na live aí, nós não citamos o nome de vocês, vocês são bem-vindos à live Sala do Trono. Que Deus possa estar falando contigo e abençoando a tua vida também, a tua casa. Amém, querido? Amém.
Ora em cima dessa palavra, amorzinho. Amém. Vamos orar então, queridos. Olha aí, tire esse tempo, peça para que Jesus venha te ensinar, né? A fazer como ele fez. A trazer os filhinhos para perto e trazer essa restauração para o coração. E com certeza, esse Pedro aqui não foi mais o mesmo aquele, né? Ele sentiu esse amor e ele aí sim tomou uma posição. Então que nós possamos ser esses homens e mulheres que aprendem com Jesus e trazem os filhinhos para a mesa para trazer restauração. Amém? Amém. Do filho pródigo, é verdade. Bem isso. O pai preparou o quê? Um banquete, né? Bem isso. Que nós possamos preparar esse banquete, chamar os nossos filhos para a mesa e deixar que o Senhor traga cura para o coração deles. Papai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem ministrado no nosso coração, Senhor, um desejo e um anseio por ver uma geração sendo curada, Senhor, transformada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, acima de tudo, que conheçam o teu amor. Ah, Paizinho, Senhor, te revela, Senhor, te revela primeiramente a nós, para que nós possamos revelar este amor aos nossos filhos, Senhor, aos nossos pequenos, a essa geração, Senhor Jesus, que Satanás tem investido pesadamente, Senhor, para trazer destruição, Senhor, para essa geração. Mas eu creio que o Senhor está levantando a tua igreja, Senhor, está levantando os teus filhos, Senhor, com este entendimento, para trazer restauração, sim, para lutar, Senhor Jesus, contra as armas do inferno, Senhor. Deus, nós sabemos que a maior arma que nós temos na nossa mão é o amor, Pai, porque o teu amor, Senhor, ele nos quebranta, ele nos surpreende, ele nos enche de uma maneira, Senhor, que nos faz, Senhor, transbordar, Pai. Ah, Senhor, aonde o teu amor ele entra, a tristeza vai embora. Aonde entra o teu amor, Senhor, a alegria toma conta do nosso coração. Aonde entra o teu amor, a ansiedade parte em retirada, Senhor. Aonde entra o teu amor, Senhor Jesus, todo medo, Senhor, vai embora, porque a tua palavra diz, Senhor, que o teu amor, ele lança fora todo medo, amém, Senhor. E todo medo é a ansiedade, Senhor. Ó Deus, é o transtorno, é a tristeza, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, por isso nós te pedimos, sim, Senhor, sim, nos enche, Senhor, nos encha do teu amor, Pai, para que nós possamos ser esses agentes, Senhor, de transformação, Pai, para que nós possamos fazer da nossa mesa, da nossa casa, Senhor, um lugar de cura, um lugar de restauração, Senhor, um lugar onde tu tenhas liberdade, Jesus, de transbordar, Senhor, na vida daqueles que estão na volta, Senhor, que possamos proporcionar um ambiente, Jesus, assim como tu proporcionaste, Senhor, um ambiente no qual não acusa, um ambiente que não condena, um ambiente, Senhor, que não constrange, mas um ambiente, Senhor, que gera confiança, um ambiente, Senhor Jesus, que gera, Senhor Jesus, a vontade e o desejo de abrir o coração, sim, e de demonstrar o verdadeiro amor, Senhor. Deus, traz isso para dentro dos lares, Senhor, para dentro de cada lar que está aqui representado por cada um nesta live, aqueles que são pais, aqueles que são tios, aqueles que são avós, aqueles que têm discípulos, Pai, que possam ser esses geradores de cura, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, que é dentro da simplicidade, é oferecendo, assim como o Senhor ofereceu. O Senhor chegou ali naquele ambiente, Senhor, onde havia tristeza, onde havia desespero, onde havia dúvida, onde havia incerteza, onde havia falta de fé, falta de esperança, falta de sonhos. O Senhor chegou ali e transformou aquele lugar, Pai, com simplesmente uma refeição, onde tinha apenas, Senhor, peixe e pão. E após, Senhor Jesus, fazerem essa refeição, o Senhor encheu o coração daqueles homens de uma maneira que eles foram, Senhor, transformados. Verdade. Se encheram de esperança, se encheram de fé, se encheram de sonhos. Pai,
Que nós possamos ser assim, Senhor. Agentes, Senhor Jesus, que tragam essa restauração nas emoções, Senhor, dessa geração que está tão perdida, que se sente sozinha, que se sente solitária, que busca, Senhor, o preenchimento da sua alma, Senhor, na internet, Senhor, em vídeos, em conversas, Pai, em satisfações que nada vem, nada preenche o coração, Pai. E eles estão cada dia mais vazios, cada dia mais solitários, Pai, dentro das casas, cada um num ambiente, num celular, Pai. O distanciamento toma conta, Senhor, cada dia mais das famílias, mas que o Senhor venha encher o nosso coração, cada um que está aqui nessa live hoje, Senhor, possa receber, Senhor, essa graça, Senhor, de transmitir esse amor, o amor